Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo de recap, um recap aí de um dia de sala ao vivo um pouco diferente, né? Nessa terça-feira eu fiz uma sala ao vivo aí em parceria com o Rabone, né? Então eu vou fazer um recap desse dia, comentar um pouquinho das expectativas daquilo que eu visualizei. A gente meio que departamentalizou, digamos assim, né? Ele focando mais no índice, eu focando mais no dólar. E eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que foi comentado dentro da sala, aquilo que aconteceu na sequência, tá? Então fica até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe e entender como que a gente tem que se comportar diante de um pregão ao vivo, né? Como que a gente deve operar de fato, né? Vou trazer as expectativas aí que aconteceram, as leituras que eu visualizei antes, inclusive do pregão abrir, e eu vou comentar aqui ponto a ponto desse detalhe, né? A ideia é ser bem dinâmico na análise, não se alongar muito, tá bom? Ir direto ao ponto aí. Então vamos lá. Bom, a gente está no dólar futuro aqui agora. E qual que é a expectativa que eu tinha antes do pregão abrir, tá? Eu sempre trago a importância disso, pessoal, porque eu não acredito que nós temos que ser aí traders reativos. Eu acredito que nós temos que ser traders proativos, né? Que você antecipa a expectativa, né? O mercado ele deixa rastro, né? E esses rastros a gente vai modelar dentro de um método, né? Então, uma estrutura do preço nada mais é que um rastro, né? E quanto mais essas estruturas elas se repetem, mais fica interessante de modelar, né, o comportamento dessa movimentação de preço para a gente poder estar operando, né? E a expectativa que eu tinha ontem aqui no dólar, nos 5 minutos, é que ele continuasse uma perna 5, né, fechando esse ciclo de baixa de quinta-feira, né? Então a perna 1, perna 2, perna 3, perna 4 complexa e uma perna 5, né? E inclusive eu medi a perna 5 do tamanho da perna 3, né? Foi basicamente aí, ó, nesse primeiro momento aqui, ó, foi basicamente do mesmo tamanho. Então eu tinha como expectativa, principalmente se ele abrisse com gap de baixa, acreditar numa movimentação. Eu tinha mapeado aqui duas regiões, né? Uma região aqui e uma região aqui para fazer compra de risco, na expectativa de uma onda 5 fechando, né? E caso abrisse com gap de baixa, eu ia trabalhar numa expectativa de ponta compradora. Nenhum momento eu recusei a possibilidade de venda, né? Mas eu acreditava aí que caso se cumprisse uma onda 5, a gente poderia estar trabalhando aí numa leitura de uma perna A, uma perna B, até uma perna C, corrigindo todo esse ciclo de baixa, e depois ele poderia até voltar a cair, né? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5, né? A questão, pessoal, é que não é só esse ciclo nos 5 minutos. Tá? Qual que era o contexto, né? Qual que era a região que o preço se encontrava, né? Eu vou apagar agora a compra aqui por risco, tá bom? Eu já vou comentar o trade que foi feito. E a leitura que eu tinha era isso aqui, ó. O preço se encontrava ainda numa retração de 61,8, ó. Tá? Uma retração de 61,8 e 7640 dessa região, né? Essas duas retrações aqui, pessoal, só para que vocês entendam, é dessa máxima com essa mínima e também dessa máxima lá com essa mínima. Por isso que tinha essa confluência aqui. Tanto que onde que ele veio parar aqui, ó? Teve aluno que pegou aqui um trade na parte da tarde, alguns alunos eu vi que pegaram um trade na parte da tarde e pegaram uma operação, só que ele voltou ainda a fechar negativo. Um tradezinho que daria o quê? 12 pontos? Pouco, né? Tá bom? Então eu, de fato, no primeiro momento eu não descartei a venda aqui, tá? Mas eu queria vender o quê? Numa regressão, ó. Ele buscar liquidez e a partir daqui eu trabalhar na venda. Caso contrário, eu especular a compra, tá? Inclusive, eu vou até deixar o link aqui, porque foi uma sala ao vivo aberta a todos, né? Uma open class, né? Então eu vou deixar o link aqui caso você queira assistir novamente essas 4 horas aí que estão aqui no YouTube, tá? Então vou deixar o link aqui para vocês poderem assistir toda essa dinâmica, né? E o que acontece, pessoal? Eu não descartava uma movimentação de baixa, porém com gap eu não faria essa venda. Até comentei na sala, no pré-mercado, eu falei, ó, não me interessa muito o gap de baixa para já sair vendido, ok? Não que é errado, tá? De modo algum, tá bom? Mas não é um movimento tão típico, principalmente já saindo com gap de baixa, tá? Ok? Então, o que eu esperaria? Ele trabalhar numa correção, buscando liquidez, aí voltar para queda. Tanto que quando ele abre na sequência, voltando até para os 5 minutos aqui, ó,
Eu até comentei que se ele viesse aqui respeitar essa região, certo? Que daí foi o topo da onda 4 aqui, ó. Ele poderia estar trabalhando uma liquidez, inclusive juntamente com o fechamento do gap, e se eu estivesse líquido da compra, a gente poderia trabalhar na venda, tá? Então foi essa a minha ótica aqui, né? Ou um Fibogap um pouco mais acima, né? Ok? Buscando uma liquidez menor, tá? Beleza? Então essa é a expectativa. O que a gente consegue visualizar aqui no formato que ele fechou, pessoal? Aliás, vou deixar isso para daqui a pouco aqui, tá? Porque daí eu já posso trazer uma expectativa do que a gente pode trabalhar amanhã, tá? E aí, qual que foi essa tomada de risco? Pessoal, eu fiz um trade apenas no dólar futuro, tá? Um trade apenas. E foi exatamente... Foi um trade de risco, tá bom? Só para que vocês entendam, eu visualizei a possibilidade de uma falha, tá? Para poder pegar essa operação. Caramba! Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó, tá? Porque eu tinha mapeado uma caixinha. Se você assistiu a sala ao vivo, que está gravada aqui, você vai ver que tinha duas caixinhas aqui para compra de risco, né? Foi exatamente no 80, né? Então acreditei que ele potencialmente poderia falhar, tá? Claro que quando você vê, por exemplo, esse movimento que se desenrolou e continuou caindo a partir daqui, talvez você pense assim, caramba, mas pô, caiu, por que fez uma compra ali, né? Só que a mesma... Aliás, a pergunta muda no dia que de fato você encaixa o trade e ele acaba inflexionando. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai falar, caramba, cara, como é que você conseguiu comprar ali, né? Então, o que eu sempre falo para os alunos, né? Faça o que tem que ser feito todos os dias baseado no teu método. Eu falei ainda na sala, eu falei, pessoal, é um trade de risco mais agressivo, tá? E aí eu tomo uma vez, porque eu não vou vender aqui. Eu não vou vender aqui, eu não vendo pullback, eu vendo quais condições. Aí é aquilo que eu falo, a gente tem que retrabalhar as condições, entendeu? Entender que o mercado está apresentando força na ponta vendedora, né? Sabendo que tem aí o gap trump lá embaixo para fechar, mas aí o que eu trabalho nessa condição? Ó? Marquei essa mínima, então eu trabalharia aqui no mínimo uma condição de VWAP, né? Que é o volume médio do dia, um fundo anterior, né? Um reteste aqui ó, nessa liquidez, ó, trabalhando aqui para poder vender, né? Alguma dessas condições aqui, certo? É isso que eu trabalho. E aí o que aconteceu? O preço começou a se desenrolar, cravou os alvos aqui. Em dado momento ele faz uma quebra pelos 5 minutos. Ó. Só que quando ele vem aqui, ele até deu um gatilho pelo 2 minutos, só que acabou não acionando. Eu teria entrado aqui nessa condição. Isso acabou não acontecendo, né? Quando ele puxa forte, pessoal, novamente, o que acontece? Aí eu acredito muito mais na exaustão do preço. Né? Se pegar, por exemplo, 60 minutos, você vai ver que ele está... Ele estava aí, ele chegou no momento, está bem afastado, né? Como que eu uso a média de 20 nos 60 minutos? E a aplicação dela aqui no 5, ó, a média de 200, ó. Ela representa 20. Então, olha o afastamento que o preço estava aqui, ó. Certo? Então, eu aprecio aí uma perspectiva de exaustão, né? Outro detalhe aqui, pessoal, vocês vão ver aqui que no pré-mercado eu tinha comentado sobre essa região, uma retração intermediária de 50%, somada aqui a VWAP do dia anterior, de quinta-feira, né? E a 200 aqui. Então seria lindo ele buscar uma liquidez aqui, entraria na venda. Claro que se eu estou comprado aqui, eu ia tentar trabalhar mais ainda para continuar na ponta compradora, né? Então aqui seria o melhor ponto de venda para fazer um clique no dia, certo? Infelizmente acabou não indo lá. E depois, inclusive, ele já desceu acelerado aqui, tá? Então, o que é importante? Qual o comportamento que você tem que ter? Não ficar girando, entendeu? Ah, mas eu acho que ele não vai cair mais. Tá, mas busca a condição técnica. Veja que aqui, mesmo ele fazendo as quebras de estrutura, ó, eu não tava... Não é ausência de confiança, tá bom? Não é ausência de confiança no método. Muito pelo contrário. É de fato que, pessoal, entender a força do mercado. Entender a força do mercado na pressão vendedora. Tanto que depois ele acaba chegando nessa região aqui e teve alunos que até pegaram essa condição aqui da compra, tá bom? Aqui para baixo eu não lembro, não, aqui não. Foi nessa condição aqui que alguns alunos pegaram e deu um tradezinho aí, será que de 15 pontos? Eu não lembro agora, tá? Ok? Mas assim, é em qualquer região, pessoal? Não, ó, 15 pontinhos, pô, né, tendo em vista aí, se não surfou a queda, ele estava numa retração de 7640 macro, né? Ok? Então foi isso que eu visualizei. Eu não sou o tipo de operador aí que
faço operações de média móvel, né? E aí tem uma condição, tá? Uma condição que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu até comentei no fechamento da sala, tá? Que eu poderia pegar um trade por risco, pessoal. Ou eu falei no grupo, eu não lembro agora no grupo de alunos se eu falei ou não, que era o 57, 35, 36, 37, tá? Eu fui tirar um cochilo, né? E deixei uma ordem após essa quebra de estrutura aqui, ó, pendurada no 35, tá? Exatamente no 35, com o stop aqui na mínima, tá? Um risco bem pequeno, tá? O 35, cadê, ó? Deixa eu marcar aqui, ó. 5735, tá? Tinha uma score aqui no livro visual também. O stop estava aqui embaixo, tá? O stopzinho estava aqui embaixo, então foi 3,5 pontos de risco. Isso aqui foi fora da sala, tá? Deu uma condição do índice fora da sala também. Eu vou trazer aqui os detalhes na sequência para você, tá? Então, o que é importante aqui, pessoal? Talvez você pode olhar e falar, caramba, Vitão, pô, tivesse pego um pullback, né? Poderia pensar nisso, né? Mas assim, eu trabalho muito o quê? Visualizando potenciais desequilíbrios do preço, né? Então eu trabalho nesse formato, visualizando potenciais desequilíbrios no preço. Então quando o preço ele faz esse distanciamento, quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou para as médias móveis, eu presumo até uma perspectiva de falha, né? Olha como estava bonito para falhar aqui, ele voltar para o movimento de alta. Aqui, ó. Tá? E com condição no 5, no 2 minutos, né? Retrações macro aqui, ó. Ok? Então poderia trabalhar isso aqui, ó. Ele não precisaria nem romper novamente, inflexionar para cima, não é nem isso que eu estou falando. É de fato aqui uma movimentação, acreditava na onda 5 parando aqui, ele fazendo um ABC, podendo até parar aqui, encaixando com os outros argumentos técnicos e voltar a cair. Tá bom? Então, assim, o que é importante quando as coisas não dão certo? Inclusive, tem conteúdo dentro do acervo para alunos da sala ao vivo, que eu falo lá, né? O que fazer após um dia de stop? É isso que eu estou fazendo aqui. Pô, será que eu falhei? Será que eu perdi o trade? Será que eu não perdi? O que eu poderia ter feito diferente? O que eu poderia ter feito melhor? Né? Mas eu acredito que dentro daquilo que a gente faz na maior parte dos dias e surfa, né? Para ter ideia, semana retrasada a gente surfou aí, teve oportunidades que pagaram aí, se somar as oportunidades aí, mais de 500 pontos no dólar em uma semana. Então, pô, um trade de 3,5 pontos é absolutamente nada, tá? Beleza? E aqui, ó, basicamente, ó, a gente poderia olhar para uma condição semelhante a essa, né? O preço abre com gap de baixa, ó, tá? Claro que aqui tinha uma referência de fundo anterior. Nesse dia a gente até trabalhou comprado aqui, né? E veja que ele falhou e voltou para onde, ó? Para a média de 20, né? Voltou aí, você que gosta de média, ó. Eu gosto bastante da média de 20 nos 60 minutos e no gráfico diário, tá? Então, para amanhã, o que eu vou trabalhar aqui? Pessoal, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar, se ele não abrir com gap de alta, né? Pode ser que tá com cara e já de abrir com gap de alta, mas eu torceria até, pô, igualzinho aqui, ó, gap de baixa. Gap de baixa eu saio uma vez comprado, ó. Aí eu vou trabalhar pelo menos a referência da média de 20 junto com a retração desse movimento de baixa aqui, tá? Para poder surfar, tá? Se abrir com gap de alta, eu vou avaliar os pontos intermediários para a gente poder o quê? Continuar na ponta vendedora. Inclusive, ainda na sala ao vivo, eu comentei essa possibilidade aqui, ó, analisando só preço, né? Que é o formato que eu entro numa oportunidade de continuidade. Ó, seria isso aqui, ó. Porque se ele falhou aqui, ó, pensa comigo, ó, se ele ativou um pivô e falhou, eu tenho que marcar essa região aqui, ó, tá? Pelo menos a partir desse ponto aqui, para trabalhar na venda, né? Ó, ou lá em cima para trabalhar na venda. Ó, tá até o desenho, inclusive, aqui, ó, que eu fiz, ó, tá? Olhava para essa região de liquidez. Aqui sim eu bateria uma venda trabalhando na condição do preço. O que é basicamente isso aqui, ó? Ele tentou quebrar a estrutura. Aqui nessa volta, poderia ter comprado para seguir na alta. Não fiz por falta do acionamento do candle do 2 minutos. E se ele faz isso aqui, a gente pode presumir que essa falha aqui tem liquidez, que foi o último rompimento dessa máxima, tá? Então aqui tem liquidez. E aí eu posso trabalhar uma venda muito barata, muito interessante. Busco um gatilho aqui na venda com stop aqui nessa máxima. Tem casos que, se principalmente eu tiver uma ancoragem, né, o preço apresentar uma ancoragem aqui nessa faixa de preço, não preciso nem de candle gatilho. Eu posso já antecipar minha venda com stop na máxima, tá? Resumidamente é isso. Mas fica aí a dica aí, a recomendação para vocês poderem assistir, quem quiser, o conteúdo ao vivo aí, tá? Da sala ao vivo, que o link, novamente, repito, eu vou deixar aqui na descrição, tá?
Beleza? Foi essa a condição, tá? Amanhã eu vou trabalhar, pô, tá no 7640 aqui, meus amigos, eu vou trabalhar na ponta compradora, tá? Principalmente aqui um trap dessa faixa de gap, tá? Se ele trabalhar numa correção, aí eu posso entrar na venda para ir fechar o gap, mas eu não vendo aqui, tá? Não vendo aqui. Rompeu a mínima aí, eu não vendo, tá bom? E amanhã eu trago mais detalhes aí para vocês a respeito do dólar e do índice, tá bom? Só para a gente poder fechar o índice futuro, quem comandou hoje mais na sala foi o Rabone, né? E assim, a gente até cravou aqui a expectativa dele nessa correção, e inclusive tem um vídeo, pessoal, que já está compartilhado, eu compartilhei hoje também, que é a leitura de quinta-feira, que a gente surfou 2.000 pontos aí na sala ao vivo, todos os detalhes. E eu tinha uma expectativa, você vai poder observar nesse vídeo, deixa eu ver se eu até acho aqui esse conteúdo. Aqui, ó. Olha, presta atenção, olha a expectativa que já tinha sido mapeada na quinta-feira, que era essa máxima com essa mínima aqui, ó, lá no 134,100, tá? E aí você vai perceber que o preço, aonde que ele buscou? Aonde que ele fechou lá? Ó? Aonde que ele fechou aqui? 134,300. Ele chegou a bater, mas o fechamento foi no 133,100, tá? Por que tem uma pequena diferença aqui? Pode ter uma pequena diferença aqui, pessoal. Pela questão do gráfico ajustado ou sem ajuste, né? Tanto que se eu for no gráfico aqui, ó, ajustado, né, teve a troca de contrato semana passada, pode ser essa pequena divergência aí, tá? Mas eu tinha como expectativa aí o 134, que é o mesmo espelhamento, tá? Inclusive vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu acho até mais interessante ir para o espelhamento, que é essa mínima do 74 com essa máxima do 71, ó. Pode ver que ele muda um pouquinho, tá? Pode ver que ele muda um pouquinho, mas é um alvo que está aberto, é um alvo que dá para ir buscar, ó, 134 e 133,944, uma pequena diferença, tá? Então continua tendo essa expectativa lá, tá bom? O que a gente fez hoje aqui? Na verdade, o Rabone recomendou não, né? Não dá para falar nesse formato, mas a gente fez uma análise, e principalmente o Rabone aí antes do pregão abrir, nessa região aqui, ó. Eu até marquei POC mais troca de polaridade mais 61,8 dessa retração, tá? E sejamos sinceros, né? Por que a gente não comprou aqui? Teve gente que até falou, por que não comprou? Pois realmente, né? E eu tava bastante focado no dólar, né? E o risco do Candle 18, pessoal, era de 220 pontos, se não me engano. Teve alunos que surfaram 2.000 pontos, né? A gente ajudou a conduzir essa operação através de uma maneira técnica, né? E por que não paguei os 220 aqui? Porque a melhor região para mim, tanto para mim quanto para o Rabone, era aqui. E para estabelecer essa condição aqui, o que precisa ser pensado aqui, pessoal? Olha o apetite que ele veio para baixo. Então, minimamente, eu poderia buscar o quê? Uma micro quebra aqui embaixo com captura de liquidez, tá? E de fato essa micro quebra aconteceu, mas a captura de liquidez não aconteceu, tá? Claro, isso aqui, pessoal, eu olhei depois, tá? Eu acabei olhando esse 86 depois, tá? Poderia ter pago aqui essa falha de pivô, porque já era uma região de interesse. Tinha 3 argumentos técnicos aqui, tá? Eu não estava muito atento, estava focado no dólar, fiquei de fora dessa condição e foi o fundo do dia, tá? Segunda possibilidade que poderia ter acontecido aqui, após essa micro quebra, ele ter feito aqui, ó, captura, tá? Eu fiquei esperando a captura, né? Depois que eu fui olhar, eu fiquei ali acompanhando e a gente na sala ficou esperando a captura e acabou não acontecendo, né? O Rabone que estava na sala chegou a comentar uma oportunidade aqui, eu não lembro qual foi o candle aqui, tá? Beleza? Uma condição até interessante. Eu confesso que eu até estava mais para compra aqui, ó. Ok? Nessa captura de liquidez, ó. Tá? Então, a partir do momento que ele rompe aqui, ó, eu estava visualizando. Opa, deixa eu fazer direito aqui, né? A partir do momento que ele rompe aqui, ó, eu estava numa condição de buscar uma continuidade aqui, ó. Até desenhei isso na sala, ok? Eu não lembro exatamente qual foi o candle aqui que ele vendeu, tá? E daí teve a venda, essa aqui eu peguei, trap clássico da máxima, na expectativa de uma falha e até ele voltar. Não era para ir lá no fundo do dia, era um tradezinho aí, pessoal, para pagar, a princípio assim, uns 400 pontos. 400, 500 aqui, ó. Eu poderia até travar, ó. Se caso continuasse progredindo, logicamente não ia reclamar, tá? Mas era um trade aí em comum acordo, digamos assim, com o Rabone, esse trap de máxima aqui, tá?
Beleza? Chegou a pagar parcial pelo menos, o risco bem barato, tá? Então essa foi a entrada que eu fiz no índice futuro aí, tá? E aí na sequência, pessoal, até fiz uma expectativa aqui do Macunha para trabalhar, não fiz a venda nesse 222 pelo 1 minuto. E aí ele chegou aonde, pessoal? Esse aqui teve alunos que participaram, tá? Eu peguei a venda, essa venda aqui à tarde e o dólar, aquela comprinha. O dólar infelizmente estopou, né? Eu fechei o dia com o quê? 6,5 pontos, 7 pontos, né? Tá? E o que eu gosto de fazer, não, eu vou ser bem sincero, não é a melhor expectativa, mas como eu sempre falo, se eu fiquei fora da condição aqui embaixo, e ele, a princípio aqui, tem liquidez nessa região, né, e se tem liquidez aqui nessa região e ele esticou bem o preço, por que não trabalhar uma microquebra para voltar nessa região aqui? Ó? Tanto que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui, eu fiz até o desenho no final da sala aqui também, expectativa. A gente fez um fechamento na sala ao vivo junto com o Rabone, expectativas para a parte da tarde. E eu comentei sobre o trade de... eu excluí, né? Caramba, excluí o desenho que eu fiz aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar com o desenho aqui. Fiz o desenho de quebra, até falei na sala, né? Se ele der a micro quebra de estrutura, por estar uma vez aqui, a primeira vez no alvo de 61.8, dá para fazer essa venda. Até coloquei aqui, ó, quebra de estrutura no 1, no 2 e no 5, tá? E aí, essa venda aqui foi muito linda, tá? Essa venda aqui foi muito linda. Ó. Ah, tá aqui o desenho, ó. Tá aqui o desenho, ó. Tá? Eu fiz aqui, ó, o conceito, ó, do rompimento da mínima, né? Que é um esquema clássico, né? Então, você tem o rompimento da mínima. E o que você vai perceber aqui, ó? Foi essa microestrutura aqui, ó, tá? Depois ele até quebra esse fundo aqui, ó, e teria buscado liquidez, ó, exatamente aqui nesses topos anteriores, tá? Ok. Perdão, foi aqui que eu fiz mesmo a venda, tá? Foi exatamente aqui que eu fiz a venda, tá? Agora que eu lembrei. Deu 115 pontos de risco aqui na máxima, tá? Essa vendinha que eu fiz aqui, tá? E aí o preço acabou deslanchando. A minha expectativa chegou a bater 700 pontos, tá? Qual que foi o porém desse trade, pessoal? Como eu tinha expectativa de que o ponto de liquidez fosse isso aqui, ó, que ele falhou, né? Deixa eu só arrumar o desenho, que fosse aqui. Então eu segurei parte dos contratos, né? Eu já dosei a mão por ser uma micro quebra pelo 1 e pelo 2, que ela é mais suscetível à falha, né? Então entrei com menos contratos, né? Gerenciei o trade, chegou a bater 700 pontos, mas a minha expectativa era aqui, tá? Eu tinha uma expectativa dele vir aqui. E aí até foi falado na sala também que se fizesse quebra de estrutura aqui, dava para sair comprado. E agora presta uma atenção no seguinte detalhe aqui. 1 minuto, pessoal, olha só. Linda quebra de estrutura, né? Linda quebra de estrutura. Aqui eu acho que foi quando eu comecei a tentar dormir, será? Tirar um cochilo. Mas assim, o que ele fez aqui, pessoal, foi bacana, tá? Aqui, ó. Só que foi no topo aqui de quinta-feira. Se é nessa região verde que eu mapeei aqui, pessoal, eu tinha catado o trade. Por que nessa região aqui não me interessou muito? Porque era uma correção mais rasa, tá? Ó, 38,2. Tá? Além disso, eu estava aqui vendido, né? Minha expectativa aqui era buscar pelo menos uns 1.500 pontos aqui embaixo. Tá? Então, se é pelo menos no 50%, e claro, eu tivesse líquido na condição da venda, eu entraria comprado uma vez. Mas melhor ainda seria aqui, ó. Tá? Eu vou te mostrar essa leitura. E foi bonito, tá? E parte dos contratos, logicamente, não preciso falar nada para você, você já deve pensar assim, pô, então parte dos contratos, se você gerenciou o trade, ele voltou? Voltou sim, tá? Eu já comento isso para você, só deixa eu fechar aqui, ó. Olha que coisa linda aqui, ó. Então, ativo o pivô, quebra estrutura. Quebrou a estrutura? Olha a captura de liquidez aqui, ó. Tá? Ficou meio faltando um candle aqui, né? Quem gosta de esperar um candle gatilho, mas como eu falo, se a captura ela for barata, da onde falhou o último pivô, não tem problema, né? Então, onde que falhou aqui, ó? Vamos pegar essa mínima que foi o fundo anterior, jogar um pouquinho a mais, né? Seria cerca de 100 pontos, né? Deixa a ordem pendurada aqui, stop na mínima. Ah, se estopar, retoma o trade visando um pedágio, aí depende muito daquilo que configurar, tá bom? E eu não tô falando isso porque é gráfico pronto. Naquela hora eu até visualizei aqui ele se enroscando nessa região, né? E fiquei um pouco receoso aí de que ele pudesse devolver. E devolveu parte do movimento. E a venda que eu estava gerenciando aí, o meu stop veio, agora eu estou no gráfico de 5 minutos, veio aqui, ó. Poderia ter até antecipado, né?
Ó, poderia ter até trazido aqui, ó, nesse candle, mas ficou aqui em cima, né? Tá? Minha expectativa é que ele rompesse novamente aqui, tá? Para mim trazer o stop aqui, ó. Isso não aconteceu, então acabou voltando parte da operação aí, tá? Mas veja só, pessoal, a importância de você operar de forma técnica, esperando, né? Independente, pô, perdi o trade, né? O que você faz após perder um trade em que foi cravada a região? Tem que ter paciência, não pode sair fazendo qualquer loucura, né? E o que nós temos aqui? Ó, ele quebrou a estrutura também, tá? Dando condição para venda, tá? Isso aqui eu não peguei, tá? Isso aqui é o momento que eu tava dormindo, nem vi nada, tá? Olha aqui, ó. Veja só, tanto pelo 2 quanto pelo 1, pessoal, daria para ter pego essa venda aqui, tá? Ó, ele faz uma quebra de estrutura. Aqui, né, ele já faz uma quebra, só que ele vem aqui, ó, acabaria dando stop, tá bom? Daí ele volta a quebrar essa mínima mais uma vez, aí vem aqui embaixo, só por pavio rompe também, e esse candle aqui seria uma referência para pagar uma venda com stop lá em cima, tá? Daria o quê? Uns 400 pontos aí, tá? Daria uns 400 pontos também, tá bom? O que a gente pode imaginar para amanhã? Veja que ele está forçando aqui, pessoal, o fechamento desse gap aqui, tá? Então ele está forçando o fechamento desse gap. Expectativa continua sendo para cima, tá? Principalmente pelo fato de que ele rompeu. O que eu não faria amanhã, pessoal? Eu não faria amanhã uma compra no rompimento aqui, tá? O que eu posso trabalhar? Vou dar uma pincelada rápida aqui, ó. Pega essa máxima com essa mínima. Aqui é uma região de liquidez, tá? E aí trabalharia aqui visando aqui, ó, compra nessa região. Até um trap dessa mínima aqui não daria para negar. Aqui tem topos anteriores, tem VWAP, tem 200, tá? A POC de ontem está bem afastada, né? Tá estranha essa POC aqui, ó. Tá bem afastada, tá? Mas amanhã eu trago mais detalhes para vocês aí, tá bom? Pessoal, resumidamente é isso, tá? Dá para trabalhar num trap lá da máxima? Não dá para descartar, tá? Por quê? Porque ele pode inicialmente falhar essa máxima e aí trabalhar na correção. O que nós temos aqui, tá? Vou esticar um pouquinho mais aqui, dando uma perspectiva um pouco mais abrangente, tá? Ele pode estar trazendo uma cunha ampla aqui, tá? Beleza? Então, onde que dá para a gente aqui visualizar, até antecipar uma expectativa de venda, especulando até a falha da máxima? Exatamente aqui, ó. Olha que coisa linda, pessoal. Não é uma vez que a gente fez isso, eu fiz 2 vezes, 3 vezes. Já fiz vários tipos de operação assim, tá bom? Então eu posso especular uma venda, pode até me dar stop, só que é um risco aí 100, 150 pontos, no máximo, estourando 150 pontos. Para presumir a falha dessa máxima, ok? Vai ter ativado mais comprados e a gente vem para trabalhar uma quebra de estrutura e aí na sequência talvez buscar mais liquidez aqui, pegando essa máxima que ele formar com a mínima de ontem, puxar as retrações aqui, ele vem numa região, busca fôlego para depois até voltar a subir, tá? Então algumas expectativas que eu fico atento para amanhã, tá? Então anota aí, tira print e amanhã vamos para cima, tá? Então eu não descarto essa cunhazinha aqui, tá? Não descarto. Você tá doido. E pelos 60 minutos, a gente trabalhar aqui uma base, né? Uma base do preço aqui. Eu vou até deixar a retração aqui, ó, do dia de hoje. Tá? Deixar alinhadinho aqui, ó. Tá? Porque ele pode fazer conforme eu falei para vocês, tá? Beleza? Opa, deixa eu só pendurar a caixinha vermelha lá em cima. Ai, que maravilha, pessoal. Tá? E essa região aqui, ó, é uma região potencial, tá? É uma região imã, né? Inclusive eu vou fazer isso aqui já. Tá? É isso aqui, tá? Então veio aqui em cima, eu meto ele à venda, tá? Se ele vir aqui, eu vou avaliar uma compra intermediária, tá? Não estou falando que eu vou fazer. Há possibilidade, sim, tá? Que é um ponto de liquidez, ó. Ele voltar a testar aqui, tá? É um ponto de liquidez aqui, tá? É um ponto intermediário, tá? Então dá para pensar nisso aqui, ok? Essa seria uma expectativa aí para a ponta compradora nesse início aqui, ó. Tá? Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe teu comentário aqui abaixo, tua dúvida, tua pergunta. Não esquece de curtir esse vídeo, tá bom? É isso. Bons estudos a todos e amanhã vamos amassar esse mercado, né? Hoje o que aconteceu?
No dólar perdi pouquinho, nada praticamente, né? Sem girar no dólar. E tem que ser assim, tá, pessoal? No dia que não encaixa, perca pouquinho. E no dia que realmente encaixar as oportunidades, surfe até que o movimento queira voltar, né? Foi isso que aconteceu na sala no índice, para quem tomou risco aqui de uma região que a gente cravou no pré-mercado. E aí a gente foi falando, tá? Pessoal, não venda. Até teve um momento que eu falei assim, pessoal, eu não faria a venda do Rabone, principalmente quem está comprado, entendeu? Você tem que gerenciar a operação, né? Teve o Thomas que surfou 2.000 pontos, o Felipe surfou também, o Rafael surfou também. Tô tentando lembrar quem mais surfou aí, tá? Então a galera surfou aí e eu fiquei bastante feliz, contente com isso daí, né? Éder também, lembrei do Éder agora. Esses nomes que eu lembrei agora, tá? Se eu esqueci de alguém aí, peço perdão, tá? Não vi todos os comentários, mensagens que enviaram para mim, tá? Só deixo meu parabéns a todos aí. Beleza, pessoal? Bons estudos e até amanhã aí para a gente amassar esse mercado.